As operações de combate continuam neste momento em sua máxima intensidade. A segunda fase do confronto entre os Estados Unidos e o Irã teve início sob uma realidade tão devastadora que inevitavelmente levará à revisão de conceitos consolidados na história militar moderna. Complexos estratégicos que por anos foram considerados praticamente invulneráveis, construídos profundamente no interior de cadeias montanhosas com investimentos de bilhões de dólares, colapsaram sobre si mesmos em questão de horas. Na madrugada de 30 de março de 2026, bombardeiros furtivos de última geração conduziram uma série de ataques coordenados que eliminaram algumas das instalações subterrâneas mais sensíveis do Irã. Estruturas escavadas em profundidades extremas, protegidas por camadas de rocha e concreto reforçado, não resistiram à magnitude das explosões internas. Aquilo que durante décadas foi visto como um símbolo de segurança absoluta simplesmente deixou de existir da noite para o dia. Essa operação não foi apenas um ataque convencional. Tratou-se de uma das missões aéreas mais complexas e exigentes já realizadas em termos logísticos e operacionais. Aeronaves partindo de bases estratégicas atravessaram continentes em voos que ultrapassaram 30 horas de duração, realizando múltiplos reabastecimentos em pleno ar. Essa ponte logística invisível permitiu que os bombardeiros alcançassem o espaço aéreo iraniano sem qualquer detecção significativa. Os sistemas de defesa aérea do Irã, desenvolvidos ao longo de anos com tecnologias importadas, integradas em múltiplas camadas, mostraram-se completamente incapazes de reagir à ameaça. A combinação de tecnologia furtiva e guerra eletrônica neutralizou radares e sistemas de alerta antecipado. Quando os alvos foram atingidos, não houve tempo para qualquer resposta eficaz. No centro dessa ofensiva estavam munições altamente especializadas, projetadas para penetrar profundamente em estruturas fortificadas. Lançadas de grandes altitudes, essas armas atingiram o solo com força devastadora, atravessando metros de rocha antes de detonar no interior dos complexos. As explosões subterrâneas geraram ondas de choque sísmicas capazes de comprometer toda a integridade estrutural das instalações. Os ataques se concentraram em regiões estratégicas, onde estavam localizadas instalações essenciais para a produção de mísseis. Um dos complexos funcionava como centro de montagem de mísseis balísticos de longo alcance. Outro era responsável pelo desenvolvimento e testes de sistemas de propulsão. Um terceiro atuava na produção de componentes eletrônicos avançados e sistemas de guiagem de alta precisão. A destruição simultânea dessas três estruturas não apenas causou danos isolados, mas rompeu completamente a cadeia produtiva. A perda de um único elo poderia ser contornada com o tempo, mas a eliminação coordenada de todos os pontos críticos compromete profundamente a capacidade de reconstrução e continuidade operacional. Além da destruição física, o impacto psicológico é imenso. Durante décadas, essas instalações subterrâneas foram apresentadas como fortalezas impenetráveis, símbolos da autossuficiência e da capacidade de resistência do país. Sua destruição repentina gerou um ambiente de incerteza, medo e desorientação tanto entre a população quanto dentro da própria estrutura de comando militar. A percepção de segurança, considerada um dos pilares fundamentais de qualquer Estado, foi drasticamente abalada. A ideia de que nem mesmo os locais mais protegidos são seguros gera um efeito de paranoia generalizada entre líderes e estrategistas. Essa estratégia de pressão não se limitou ao território terrestre. Ao longo da costa, depósitos subterrâneos de mísseis antinavio também foram atingidos. As explosões secundárias desencadearam reações em cadeia, destruindo grandes quantidades de armamento e criando incêndios de altíssima intensidade dentro das estruturas. Ao mesmo tempo, unidades navais posicionadas ao longo do litoral sofreram perdas significativas.
Embarcações rápidas e navios de patrulha foram destruídos em ataques sucessivos, reduzindo drasticamente a capacidade de manobra e resposta nas águas da região. Esse cenário alterou de forma imediata o equilíbrio de poder marítimo, limitando a atuação naval a áreas restritas. Do ponto de vista logístico, a operação impressiona pela escala. Milhares de alvos foram previamente identificados por meio de inteligência avançada, incluindo monitoramento eletrônico, análise térmica e rastreamento de movimentações estratégicas. A ofensiva envolveu bombardeiros estratégicos, caças furtivos e mísseis de longo alcance lançados de plataformas diversas. A guerra eletrônica desempenhou um papel crucial, desativando sistemas de comunicação e cegando radares em larga escala. Isso permitiu que as forças de ataque operassem com precisão e mínima resistência. Um dos aspectos mais severos dessa estratégia foi a abordagem adotada contra tentativas de recuperação. Em diversas áreas, equipes que tentavam remover escombros e restaurar infraestruturas foram alvo de ataques adicionais. Esse método não apenas prolonga os danos físicos, mas também destrói a capacidade de reação. Quando até mesmo os esforços de reconstrução são atacados, o sistema como um todo entra em colapso. Estradas permanecem bloqueadas, suprimentos não chegam ao destino, e a capacidade de reorganização é severamente comprometida. As implicações desse cenário ultrapassam as fronteiras regionais. Potências globais estão reavaliando suas próprias estratégias defensivas. A crença de que instalações subterrâneas profundas oferecem proteção absoluta está sendo seriamente questionada. No que diz respeito à dimensão nuclear, observa-se uma abordagem extremamente calculada. Em vez de atingir diretamente os núcleos dos reatores, os ataques focaram nas infraestruturas de suporte, como fornecimento de energia e sistemas logísticos. Essa escolha indica uma tentativa de evitar consequências ambientais graves, enquanto se alcançam objetivos estratégicos. No campo diplomático, o cenário permanece altamente tenso. A intensidade das operações sugere uma estratégia de pressão máxima dentro de um período relativamente curto, evitando um conflito prolongado em solo. No entanto, as exigências apresentadas pelo lado iraniano mostram um desalinhamento significativo com a realidade militar. Propostas amplas e difíceis de serem atendidas indicam uma tentativa de manter uma posição de força no campo político, apesar das perdas no campo de batalha. Enquanto isso, forças adicionais foram deslocadas para a região, ampliando a capacidade de resposta a diferentes cenários. A presença de unidades anfíbias e forças de reação rápida aumenta a pressão e amplia as opções estratégicas. Essa combinação de domínio aéreo, pressão marítima e posicionamento estratégico cria um ambiente extremamente complexo, no qual a tomada de decisões se torna cada vez mais difícil. Em síntese, os eventos do final de março não representam apenas uma vitória tática, mas um marco na transformação da guerra moderna. A vulnerabilidade de estruturas subterrâneas foi exposta de forma contundente, e a eficácia de operações integradas baseadas em dados ficou evidente. À medida que os acontecimentos continuam a se desenrolar, suas consequências para o equilíbrio global ainda são incertas. O que já está claro é que antigas certezas estão sendo rapidamente substituídas por uma nova realidade, mais dinâmica, mais imprevisível e potencialmente mais perigosa.